Olá pessoal, estamos dando início a um novo projeto, o projeto Dica Criminal, onde a gente vai postar vídeos contendo dicas dentro do direito penal, criminal e processual penal. Essas dicas servem tanto para advogados, militantes da área e também para o público em geral, né? Ficar sabendo uma matéria tão interessante que é o direito penal. Estamos eu e o nobre doutor professor Vitor Martins. Eu e o doutor Luiz Maurício Gualda. Opa! E a ideia é... Maurício me pegou de surpresa, o doutor Maurício me pegou de surpresa aqui no escritório e as melhores ideias surgem assim. Ele sugeriu fazer uns pequenos vídeos sobre questões interessantes, sobre questões importantes na área do direito penal, na área do processo penal. Ele se comprometeu aí. A ideia, antes de mais nada, a ideia é um bate-papo descontraído, que não vai ter uma aula. A gente vai até ser bem informal. Tanto é que não estamos de terno hoje. Ele me pegou de surpresa, acreditem vocês ou não, ele me pegou de surpresa. Eu estava trabalhando aqui, ele veio, me pegou de surpresa, achei interessante. E vamos começar isso daí. Ele pretende criar um canal, um perfil no Instagram. Criar tanto um perfil no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E aí depois vocês sigam lá, provavelmente @Dica Criminal. Dica Criminal. Então a ideia ele me propôs aqui, me sugeriu, passar algumas dicas. Eu costumo dizer que eu fiz direito antes, quem faz direito ou quem atua nessa área, antes de saber defender o direito de terceiro, tem que saber defender o seu próprio direito. É verdade. Então é importante, seja para você advogado, seja para você que é estudioso de direito, e seja para você que está não é da área, mas você precisa entender sobre questões relevantes até no dia a dia, com a experiência que a gente tem em várias operações. Na Lava Jato a gente atua tanto no Rio quanto em Curitiba e fora outras operações, e o dia a dia criminal passando um pouquinho da nossa experiência, tanto prática quanto de sala de aula para vocês. A ideia hoje é que Maurício... A ideia hoje é habeas corpus, só que é um assunto peculiar dentro do habeas corpus. Quando o advogado, de forma equivocada, digamos assim, ele traz dentro do conteúdo do habeas corpus muitas questões de mérito, e isso não é permitido, ele acaba tomando aí uma advertência, normalmente nos despachos, que negam liminar, na maioria das vezes, dos desembargadores. Pode ou não pode, Vitor, falar de mérito em habeas corpus? É muito comum quando o advogado entra em petro mori de habeas corpus, e aí, rapidamente, a ideia é o vídeo ser curto, o vídeo não vai ser longo. Então, assim, seria absolutamente impossível falar de habeas corpus em 5, 6 minutos. Mas a ideia de habeas corpus, primeiro, as pessoas pensam que habeas corpus só serve quando alguém está preso. De fato, o habeas corpus serve para tutelar a liberdade de locomoção, de forma direta ou indiretamente. É muito comum, é um erro muito comum que a gente vê em sede de habeas corpus. O habeas corpus vai proteger a liberdade de locomoção, ou seja, muitas das vezes a pessoa está sendo acusada de um crime, está respondendo a uma ação penal e vai impetrar a ordem de habeas corpus e vai usar no habeas corpus, vai trazer como razões do seu habeas corpus as questões de mérito, as questões de defesa que devem ser veiculadas no processo criminal. Exatamente. Muitas das vezes a pessoa usa no habeas corpus questões, razões que dizem respeito ao mérito, se praticou ou não praticou determinado crime. Habeas corpus você não pode fazer isso. Quer demonstrar ausência de culpabilidade, quer demonstrar, olha, não fui eu, estava em outro lugar, olha, não foi isso, foi tal. É claro que algumas questões que têm a ver com mérito, às vezes devem ser ali pinceladas, digamos assim, dentro do habeas corpus. Mas o habeas corpus em si ele tem que tratar de questões técnicas sobre a ilegalidade daquela ameaça da prisão ou de ameaça de prisão. Na verdade, o habeas corpus tem tratado do constrangimento à liberdade de locomoção. Quando você for entrar com a ordem de habeas corpus, você vai trazer uma questão relacionada ao constrangimento à liberdade de locomoção de forma direta ou indireta. É muito comum você usar o habeas corpus também para trancar a ação penal. A gente pode fazer depois um vídeo só sobre isso, mas o que eu quero discutir com vocês, o que a gente quer trazer para vocês é que no habeas corpus a gente só fala da ilegalidade de uma ordem de prisão ou da iminência de uma ordem de prisão. Ou até da desnecessidade daquela prisão. Então você não tem que falar no habeas corpus teses de mérito. Então, sei lá, por exemplo, se num tráfico de drogas
e você não vai colocar na ordem de habeas corpus se a droga, se estava com a pessoa, se não estava com a pessoa, você não vai discutir isso. Numa questão, num processo de lavagem de capitais, num processo de crime contra a ordem tributária, você não vai discutir no habeas corpus as teses de mérito. Isso fica para a ação penal. No habeas corpus você vai discutir se a prisão é legal, se ele tem que responder em liberdade, se ele não tem que responder em liberdade, se estão ou não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, ou se for de uma temporária, a necessidade daquela prisão para o êxito das investigações. Ou seja, no habeas corpus não tem que discutir questões de mérito, deixa isso para ação penal. Infelizmente, é muito comum você ver habeas corpus nesse contexto, e aí os tribunais não concedem a ordem de habeas corpus justamente porque a defesa está se imiscuindo no mérito. Então o que você vai falar no habeas corpus? Se está presente requisito de prisão temporária, requisito de prisão preventiva, ou enfim, medidas cautelares diversas da privação de liberdade. Você pode discutir isso na necessidade, desnecessidade daquela prisão, mas primariedade do réu, né? Mas tudo isso, você veja que está relacionado com o quê? Com a liberdade de locomoção. Num outro vídeo, a gente pode falar também que eu falei aqui, tutela, o habeas corpus tutela a liberdade de locomoção de forma direta ou indireta. Ou seja, pensa, se você tem uma ação penal tramitando e sem justa causa, o fato de uma ação penal tramitar sem justa causa, acaba que indiretamente está ameaçando a liberdade de locomoção. E aí você entra com a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal. De novo, você não vai falar nesse habeas corpus teses de mérito, você vai trazer questões formais de que não estão presentes, não está presente o lastro probatório mínimo para deflagrar ação penal, porque você responder uma ação penal sem lastro probatório, isso por si só é um constrangimento legal. A gente chama de habeas corpus como controle da persecução penal. Perfeito. O âmbito do habeas corpus é muito estreito. O âmbito do habeas corpus é muito limitado. Repito, tutelar de forma direta ou indireta a liberdade de locomoção. É isso aí, pessoal. Com isso a gente fica por aqui com o nosso vídeo Dica Criminal. Sigam lá os nossos canais, @Dica Criminal no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Me pegou de surpresa, hein? E podem contar com a gente aí, lembrando que precisar. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia 7 de agosto. E estamos aqui, né, sem terno, sem nada. Também por pandemia não tem advogado nenhum mais usando terno, né? Agora não tendo atividade presencial. Na verdade, foi uma ideia que surgiu aqui na hora do almoço, a gente trabalhando. E vamos lá, vamos fazer mais vários vídeos desses, dando dicas criminais. Um forte abraço, pessoal. Aí. Maurício Gualda. Vitor Codesso Martins, tamo junto.